Olá! Hoje a gente vai, mergulhar nos arquivos bem curiosos da história paulista, lá do século XIX. Tem um termo que aparecia nas contas do governo, balancete de despesa secreta, da polícia da província. Parece estranho, né? Se é secreta, por que está num balancete oficial? A gente tem uns trechos aqui que ajudam a entender. Nossa missão hoje é decifrar um pouco o que eram essas contas e por que, afinal, elas eram, secretas. Vamos lá? Exato. Olha, o termo balancete, né, ele já diz, é um resumo financeiro, uma prestação de contas. Mas o intrigante é mesmo o despesa secreta. Pelo que os documentos indicam, a ideia principal não era bem esconder corrupção, sabe? Era mais para proteger operações e, principalmente, pessoas. Proteger como? Imagino que naquela época, sem a segurança de dados que a gente tem hoje, Pois é, vazamentos deviam ser um risco gigantesco, né? precisamente. Pensa só o perigo se o nome de um informante ou, sei lá, detalhes de uma vigilância caísse em mãos erradas. A ideia era registrar o gasto total dessas operações, que eram sigilosas, sim, mas sem abrir os detalhes, entende? Para não comprometer a segurança de quem estava envolvido ou o sucesso da missão mesmo. Era segurança operacional e proteção de vidas. Entendi. E que tipo de operações eram essas? O que exatamente era pago com essa verba? Porque aí fica interessante mesmo. Sim, os documentos que a gente tem, eles apontam algumas coisas principais. Uma parte ia, por exemplo, para o pagamento de informantes. Espiões, né? Gente que passava informações para a polícia. Faz sentido. E que mais? Tinha também os custos de operações de vigilância. Tipo, seguir suspeitos, monitorar algum lugar, essas coisas. Aham. E os registros falam também de gastos com captura de criminosos, né? E mencionam especificamente escravizados fugidos que cometiam crimes. Está lá. Tá sim. E mencionam também o combate ao tráfico de escravos como uma dessas atividades financiadas secretamente. E além disso, sabe, esse dinheiro era usado para manter o que a gente chamaria hoje de redes de inteligência. O objetivo era bem amplo: garantir a segurança, a lei, a ordem e até combater ameaças aos chamados bons costumes, né? Incluindo aí a prevenção contra grupos rebeldes ou, enfim, criminosos. Certo. E como que esse dinheiro secreto se encaixava na estrutura oficial? Porque você disse que não era totalmente por fora, tinha um caminho então. Tinha, e isso é fascinante, não era algo, digamos, clandestino dentro do governo. O chefe de polícia, ou às vezes a secretaria de governo, eles preparavam esses relatórios financeiros e enviavam para a Assembleia Provincial. Para a Assembleia. Mas então não era tão secreto assim. Calma, aí que tá o pulo do gato. Os valores totais dessas despesas secretas, esses sim, constavam lá. Eram registrados nos documentos oficiais, Ah, entendi. Só o valor total. sem o detalhamento. Sem dizer, pagamos X para o informante Y. Exatamente. Não tinha essa discriminação de cada gasto individual nos relatórios que iam para a Assembleia. Na prática, funcionava como uma espécie de verba reservada, sabe? Um fundo para essas atividades que precisavam de sigilo. Era o jeito oficial que encontraram na época para colocar no orçamento o dinheiro para operações policiais que não podiam ser públicas. Então, para a gente resumir, o tal balancete de despesa secreta era, no fundo, uma ferramenta administrativa do século XIX, um jeito do governo paulista bancar operações policiais sigilosas, essenciais para eles, tentando equilibrar duas coisas, né? Alguma forma de prestação de contas, pelo menos o valor global era registrado, com a necessidade absoluta de sigilo para proteger gente e missões. Isso. E se a gente conecta isso com um quadro maior, percebe um dilema que, olha, existe até hoje, né? Que é essa tensão entre a transparência do governo, que todo mundo quer, e as necessidades de segurança, de inteligência do Estado, que muitas vezes exigem sigilo. Com certeza. Isso levanta uma questão bem importante sobre como garantir a responsabilidade, o controle, quando o sigilo é visto como necessário. Pois é. Isso me leva a pensar, mesmo aceitando que o sigilo era necessário por segurança, como é que se controlava isso? Como garantir que o dinheiro era bem usado? Exato.
Que mecanismos de controle, mesmo que internos, né, ou indiretos, existiam ou deveriam existir? Especialmente quando a publicidade total para aquelas autoridades era considerada inviável. Fica aí a reflexão, então. Que tipo de supervisão é possível ou desejável para gastos do governo que, por natureza, precisam ficar em segredo, mesmo que seja por motivos legítimos de segurança? Uma questão lá do século XIX, mas que continua super atual nos debates sobre inteligência, transparência, algo para a gente pensar.